Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Conexão com Deus. Eu, evangelista Maicon Cordeiro, estou aqui juntamente com o evangelista Luan. Vai saudar? Meus irmãos, a paz do Senhor para todo mundo. Quero aqui agradecer, a oportunidade de estar aqui novamente. E só mencionar a repercussão, graças a Deus, o pessoal já está começando a assistir os vídeos e tem muitas pessoas falando muito bem, dos temas, as coisas. Então é gratificante a gente estar aqui novamente, Marco? É verdade. Então nós queremos agradecer o público e também hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre, aqui juntamente conosco, que é o nosso convidado especial de hoje, Pastor Lincoln. Amém? O evangelista Michael, o evangelista Luan, é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast maravilhoso, nessa iniciativa de vocês. Agradecer aqui a Estação Gospel, saudar a todos aí com a paz do Senhor e estamos abertos aí para essa conversa maravilhosa aí. Graças a Deus. Hoje nosso tema, Jornada na Fé. E para este tema, eu quero ler um versículo que está em Filipenses, capítulo 1, no versículo de número 6, que diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Pastor, é uma honra para nós tê-los aqui juntamente conosco, no nosso podcast, juntamente com a Estação Gospel, Pastor que é muito amigo meu, já tivemos oportunidade de congregarmos juntos há um tempo atrás, no ministério do pastor Santana, de Ribeirão Preto. E hoje, com a honra e glória do Senhor Jesus, nós temos essa oportunidade mais uma vez, E eu trouxe o senhor aqui, é um convite, que eu fiz para o senhor, porque eu quero entender um pouco mais da jornada do senhor, de como o senhor começou. A gente é amigo há muitos anos, antes mesmo de sermos... Antes da fé, Isso, de nos tornarmos de Jesus Cristo, aceitarmos a Jesus. E eu quero saber como que foi o começo da jornada do senhor até o senhor chegar hoje no ministério do Campo de Restinga como dirigente, dirigente da sede. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. Hoje eu tenho a alegria de ser o pastor local ali na sede, do Campo de Restinga, o pastor Damião, nosso presidente, que inclusive esteve aqui no outro podcast, na outra edição, e mandou um abraço para vocês. E hoje eu tenho a alegria de fazer parte desse ministério, mas nem sempre foi assim, Na verdade, eu nasci dentro de um lar misto, por assim dizer, A minha mãe sempre teve uma tendência evangélica, mas isso não era para ela uma verdade de fato, Ela participava e, inclusive, na minha infância eu me lembro de ter ido à igreja do Evangelho Quadrangular. Louvado seja Deus. Maravilha. E a partir dos meus 8, 9 anos, eu gostei muito da igreja e comecei a ir sozinho. Comecei a ir sozinho para a igreja, fazer parte de circuitos de música da igreja e tudo mais. Mas, inclusive, me batizei aos 13, 14 anos, batizei. Mas logo após o batismo, 15, 16 anos, eu me afastei dos caminhos do Senhor e passei aí um tempo bastante sombrio. Foi na época que a gente se conhecia. Foi na época que a gente se conheceu, Leporácia ali, as quadras, campo de futebol. Comunidade ali. Comunidade, nessa época. Crescemos juntos ali, jogando bola, correndo. Jogando bola, na rua, na avenida. Então foi nessa época. E a minha jornada de fé, para mim, portanto,
eu vejo exatamente após esse período, né? Após esse período dessa problemática da infância, da juventude, né? Da adolescência. Essa passagem pelo mundo, né? Dessa passagem pelo mundo, né? Até por questão de consciência mesmo, né? Porque a fé é uma ferramenta tão comum e ao mesmo tempo tão incomum no mundo, que a gente não percebe o quão valioso é você servir a Deus, né? Mas quando eu tive esse estralo, já nos meus quase 20 anos, né? Quando voltei para a igreja, e a partir dali comecei a caminhar com Jesus conscientemente. Não por tendências paternas ou maternas, mas por uma decisão que ninguém consegue transmitir de mãe para filho, de pai para filho. Ninguém consegue transmitir isso, né? E a beleza da fé é isso. É quando você desperta, cair em si. Essa é a beleza da fé. Como filho pródigo, né? Como filho pródigo, exatamente. Como filho pródigo. É você perceber o que tem lá na casa, né? Porque enquanto nós temos ainda a possibilidade e o empurro de alguém, por mais que isso seja muito importante, mas ainda não é uma decisão, né? E a decisão é quem faz diferença na vida. Então eu analiso a minha jornada de fé a partir desse tempo de mundo aí mesmo. Maravilha. E como que foi essa jornada dentro do ministério? Como que o senhor começou aí nessa jornada aí? Eu sempre fui um estudante, sempre gostei de estudar. Inclusive, dentro dessa carreira de estudar, apesar de não ser um ótimo aluno, né? Mas eu sempre gostei, sempre fui curioso com tudo. Então, a religião me atraiu. É interessante, né? Que na escola não éramos tão assim. Né? Exatamente. Assim? Não na era. Escola eu não gostava. Na escola eu sempre fui o cara do fundão, que apesar de ser o cara do fundão, eu sabia que eu tinha que ter nota. Então, eu sempre fui aquele cara que... Tinha que buscar para alcançar, pelo menos passar a etapa. Exatamente. Né? Mas eu sempre fui curioso. E quando eu vim para a igreja, eu percebi que tinha muita coisa que as pessoas afirmavam, falavam, e que na minha cabeça não fazia tanta razão, não tinha tanto sentido, por assim dizer. E então eu falei, eu preciso estudar isso aqui, para saber o que esse povo está falando. Já havia o encontro com Cristo, já sabia que Cristo era o meu Salvador, apesar de não saber nada sobre salvação. Que é engraçado isso, né? Isso é jornada de fé. A gente vem para a igreja, para Cristo, com os olhos turvos, né? Com o olho lá enxergando nada. Né? Você só tem um fato sensorial ali, um fator sensorial, mais nada. Literalmente vivendo só pela fé mesmo. Não sabe o que fala, como fala, né? Quem ouve, por que está ouvindo, mas você sabe que Jesus é bom. Então, como eu sempre fui esse cara curioso para tudo, dentro da igreja eu percebi que existe, né, muito senso comum. E eu falei, eu preciso sair um pouco desse senso comum e conhecer alguma coisa. E por isso me dediquei às escrituras desde o início. Você perguntou sobre ministério. A forma que eu me aproximei do ministério foi através da música, né? Porque a primeira igreja que eu congreguei, lá no Jardim Pinheiros, quando a gente saiu desse lugar, né, Jardim Luiza, perdão, a gente estava numa igreja muito recém-nascida e não tinha músico. E o pastor falou, você tem um violãozinho lá, que eu tinha ganhado violão, você tem um violãozinho lá, por que você não começa a tocar? Eu falei, rapaz, eu vou tentar. E eu lembro no comecinho de ter um computador nessa época, e eu começava a pegar cifra e tal, só sabia tocar um hino. Na igreja não tinha nem caixa amplificada, então eu tocava o violão, batia a bateria na caixa. No violão. Fazia tudo ali, né? Fazia tudo ali. E essa foi a forma de início do meu ministério. Eu abri e fechava a igreja.
Eu era o músico, eu abria culto pro pastor, escola bíblica, não tinha professor, era eu. E recém-convertido. Então, muito mais, o meu ministério começou muito mais pela demanda da igreja, de falta de mão de obra, né, do que preparo. Né? Então, e nesse meio tempo, por aproximar do pastor, da família dele, enfim, de tudo, eu falei, rapaz, eu tô gostando desse negócio aqui. Parece que eu nasci para isso. Então, a minha jornada de, fé, de ministério começou desse jeito, né? Tocando e tal, mas nunca deixando de estudar. Eu sempre chegava em casa, fechava o quarto, todo dia lia, todo dia, sempre pesquisando, e por que disso, por que daquilo. É a busca infinita pelo conhecimento E até de Deus. hoje não sabe nada. Procura saber de Deus, procura entender mais sobre Deus. Uhum. Nós somos assim, né? É isso aí. Mas tira uma dúvida pra gente aqui. Hoje a gente vive na fé e com conhecimento. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa que tem dúvida hoje? Uma pessoa em dúvida acerca da fé. Acerca da fé, do que ela quer ou não. Vamos supor assim, porque às vezes já chega, o novo convertido, ele chega na igreja, igual o senhor falou, chega sem conhecer nada, né? Só vive literalmente pela fé. E queira ou não, cria uma dúvida na cabeça de algumas pessoas. O que a gente pode ajudar com eles hoje? Evangelista Luan, existem algumas vertentes de pensamento. Para algumas vertentes, falar quanto mais é melhor. Eu tenho as minhas dúvidas sobre isso. Eu vejo que existem pontos de dúvidas na mente das pessoas que nenhuma palavra nossa é poderosa ou capaz de mudar esse pensamento. Sendo assim, eu penso que toda conversa é importante, todo acompanhamento é importante, mas muito mais do que isso, as pessoas precisam ver em nós o Cristo que a gente prega. Porque dúvidas, isso é até contraditório, né, paradoxal, porque dúvidas sobre Cristo, dúvidas sobre Deus, quem é que não tem? Nós não temos todas as respostas. Nós não temos. É por isso que se chama fé. Verdade. É por isso que se chama fé. A fé é o firme fundamento das Não. coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está escrito em Hebreus 11. Exato. Não vejo, mas é fundada. Então, a partir de uma coisa que não é minha, que é o Cristo, que é a salvação nele, eu consigo ajudar alguém. Mas entender isso faz com que a gente ajude muito mais pessoas. Eu vejo que a amizade de um bom cristão consegue esclarecer muitas pessoas e salvar muitas pessoas. Porque é muito difícil nós conseguirmos ajudar as pessoas, esclarecer as pessoas na fé, sem nós termos relacionamento com elas. Discurso sem amizade continua sendo só discurso. Discurso sem relação continua sendo só discurso. E eu não estou desfazendo do nosso discurso lá, da pregação, da mensagem oficial do culto. Não estou desfazendo dela, pelo contrário. Essa é muito importante, né? Porque tem coisas que só o Espírito Santo de Deus vai fazer, inclusive a conversão. Mas essa pessoa está em dúvida, a pessoa não sabe, e na verdade a pessoa está sendo bombardeada pelo mal. Qual é o nosso papel? Estreitar relacionamento, dar apoio, dar base. Eu vejo que essa é a principal forma de ajuda para esse recém-convertido, que está cheio de dúvidas, talvez mais dúvidas do que a gente. Eu acredito que recém-convertido sempre vai ter dúvida. Sempre vai ter. Principalmente porque ele está chegando numa fé que ele não conhece. Exatamente. Né? Ele quer conhecer sobre essa fé que nós temos, que nós acreditamos, naquilo que nós acreditamos, o que nós cremos, no que nós confiamos de verdade, né? E para isso existe o discipulado, né? Importante. O discipulado é muito importante, eu acredito, viu, pastor Luan? O discipulado, ele chega mais perto da pessoa, ele mostra mais
a raiz da palavra, ele mostra mais a raiz do evangelho e ele mostra mais a raiz da fé, o qual nós acreditamos, né? Então, por isso é muito importante, eu acredito, o discipulado. E as motivações, né, pastor? Motivação. As motivações, porque existe uma distância muito grande entre ir à igreja e assumir as motivações do evangelho. O discipulado é muito bom, pastor. A gente tinha um projeto desse, quando eu congregava no Jardim Brasilândia. Esse discipulado, a gente buscava a pessoa dentro de casa. Legal. A gente fazia esse discipulado, pastor, dentro da casa da pessoa. Porque às vezes ela falava assim, tal dia eu não vou poder ir na igreja, o discipulado é tal dia eu não posso ir. E a gente não fazia assim. Que trabalhão. A gente marcava o dia, qual dia você pode? Tal dia eu posso, então a gente vai fazer o discipulado. A gente tinha as revistinhas, né? E a gente fazia esse trabalho, esse discipulado dentro da casa da pessoa, isso é muito importante para tirar dúvidas dos recém-chegados, o recém-convertido hoje. Porque dúvida, com certeza vai existir, né? Dúvida sempre, até porque nós somos finitos, né? Nós temos uma limitação e a limitação além de haver uma limitação mental nossa, intelectual, existe uma limitação nossa temporal. E essa é a principal, porque por mais que a gente, no auge da adoração, levantemos a mão e declaramos quem ele é e tudo mais, também existe o dia da dor. É uma jornada, pastor. Exatamente. É um caminho, uma viagem. É a jornada na fé, né? E é assim que começa. Assim como eu comecei a minha jornada, assim como o Luan começou, e assim como o senhor começou, como o senhor começou lá, abrindo a igreja, tocando. E aí, de lá para cá, como que foi essa experiência aí? Depois esse início, né? E é interessante, porque além de fazer essas coisas, a minha vida sempre foi igreja, né? Depois disso, né? Então, igrejeiro... Quando a gente conhece. Igrejeiro demais, né? Eu morava dentro da igreja, né? Então, sempre ali o pastor falou, vem liderar os jovens. Mas que jovem, pastor? Não tem jovem nenhum aqui não, é eu e mais... Tinha os meus irmãos, né? Que era bem novinho, né? Vamos liderar nós. Milena, era liderar nós ali. Então, a gente começou a trabalhar com jovens e eu trabalhei com jovens quase 10 anos. Ininterruptamente. E eu lembro do início, isso fez muito bem para mim. Desde não ter grupo nenhum, até ter pouquinho, depois ter bastante gente. Eu me lembro no Tropical, o pastor Luan até me ajudou uma época lá, né? A gente liderou junto, graças a Deus. Nós tínhamos média de 80, 70 jovens. E é uma experiência. Numa igreja numa igreja que cabia 170 pessoas. E nós tínhamos 1/3 da igreja jovem, né? Então a gente saía para cooperar. Eu tinha uma Paraty muito velha, graças a Deus. Até quando eu comecei a namorar com a Cláudia, eu chegava em Nuporanga para ver ela, e essa Paraty vinha dando tiro lá do começo de Nuporanga, a cidade toda, né? Todo mundo sabia, chegou o Link chegou aí para ver a Cláudia, né? Mas essa Paraty vinha lotada, a gente colocava a molecada dentro do porta-mala. E liderar jovem foi para mim a experiência mais maravilhosa dentro da igreja. Porque eu vi de tudo quanto é coisa que você possa imaginar, desde que você conseguir imaginar, e de trauma que esses meninos têm, que a gente tem, né? Esses meninos não posso deixar de fora. Que a gente tem até as maiores alegrias, as maiores tristezas, problema com pai, problema com mãe, o que eu vou ser, o que eu não vou ser, problema de ordem sentimental, de ordem sexual, enfim, todas as demandas que a vida humana aplica e apresenta, num grupo de jovens eu consegui ver, me adaptar, consegui ajudar alguns, outros a gente ajudou, outros a gente perdeu. Mas liderar jovens, sem dúvidas, me marcou demais, pastor. Mas me marcou demais, porque eu não tive esse mentor por muito tempo, né? E
E eu comecei a ver que todo mundo precisa. Então eu comecei a ser apoio de alguns e ao mesmo tempo eu falava, sempre, graças a Deus, sempre tive amigos, né, que me ajudaram nesse período, mas eu falava, gente, como a demanda é alta da igreja. Porque às vezes a gente recebe alguém, até voltando à conversa que o pastor Luan apontou aqui sobre o recém-convertido, você recebe alguém na igreja, mas isso não significa que a pessoa está no rumo certo, né? As motivações dela estar ali pode ser qualquer uma. Ele precisa de uma direção. Ele precisa de uma direção. E essa direção só vem através de pessoas que estão direcionadas. Então, na liderança eu percebi isso e o quanto isso é importante para a igreja, mas dentro dessa proposta. Liderando jovem, eu descobri uma coisa que muitas pessoas não descobriram dentro da igreja, que a igreja não é o que nós falamos no culto de domingo. A igreja é o discipulado do dia a dia. Eu descobri isso. Então, as conversas que você tem no dia a dia, quem são os seus amigos? Essas pessoas falam de Deus, conhecem a Deus? Isso vai te motivar, vai te levar para esse lado. Na contramão disso, é muito difícil você continuar sendo igreja. E eu descobri isso nesse caminho. Então, é um desafio de jornada e, ao mesmo tempo, você fica sem mão de obra, né? Matéria-prima para fazer isso. Porque quantos Maicons tem na igreja? Quantos Luans tem? Quantas pessoas que assumiram esse compromisso? Né? Então, por isso, dessa importância para mim, que pessoal, participa, né? Que participa, de verdade, exatamente, ali na obra, que está disposto a buscar esse... que com as falhas, com as fraquezas que todo mundo tem, mas está disposto a falar assim, eu vou servir a Deus aqui e aprender com ele dia após dia aqui, para eu ajudar alguém. São raros, né? Então a gente sabe disso a partir dessa caminhada. É realidade. Hoje em dia é realidade alguém que queira de verdade, né, aprender para poder passar e assumir essa responsabilidade, né, pastor? Então, eu acredito que hoje em dia, nós que estamos na frente, nós precisamos tomar essa postura, né, diante, principalmente dos novos convertidos, né? Procurar chegar mais perto dessas pessoas. É isso mesmo, pastor? Trazer mais para perto de nós, para perto da igreja, para perto do altar e para perto de Deus. Que isso é o que eu acho que vai fazer a diferença na vida deles, né? Com certeza. Essa transição, teve uma transição dos ministérios, né, pastor? Teve eu lembro que quando a gente congregou junto ali no Ministério de Santana, de Ribeirão Preto, né? A gente congregou junto, pastor Eudes, né? Sim. Grande amigo, pastor Eudes, Pastor grande Eudes. abraço para ele. Pastor Eudes é nosso paizão, né? Nos vendo, né? Pastor Eudes é nosso paizão. Um grande pastor, um grande amigo. Pastor Eudes está em Sertãozinho. E é um pai, né? Foi um pai para mim também, pai, graças a Deus. Eu glorifico muito a Deus pela vida do pastor, da esposa dele, que nos ajudou muito ali, né, pastor Lincoln? Pastor Eudes me encontrou no auge das minhas mazelas, né? Então, a gratidão, sempre que eu vejo ele, aniversário dele eu não posso esquecer. Pastor Eudes foi um pai. E irmã Regina, né? Irmã Regina. A esposa dele. Uma Regina usada em profecia absurdamente, assustadoramente. Pastor Eudes, naquela serenidade dele, né? Tranquilidade, né? Ajudando a gente. Me ajudou em tudo quanto é coisa, né? Espiritualmente, me ajudou, me orientou, falando, você tem que fazer isso como homem, né? Precisa trabalhar para fazer isso, fazer aquilo, compra isso, compra aquilo, né? Então, o ministério pastoral é esse, né? Ajudar nas demandas que a pessoa apresenta, né? E o pastor Eudes, sem dúvidas, é muito marcante. O Campo de Ribeirão Preto foi uma escola maravilhosa para mim. Eu me lembro, porque vai dando flash, né? A gente conversando assim, vai dando flash. Verdade. Eu perguntei porque eu lembro que quando eu saí do ministério do Santana, né? Eu acabei voltando pro Ministério de Franca.
E eu lembro que o senhor ficou ali ainda, né? A gente ficou ali. Antes dela Até o finzinho. voltar para Ribeirão, né? Isso. Literalmente. Até o fim, E Campo de Ribeirão Preto, eu me lembro daqueles... Sempre teve simpósio, né? A igreja sede em Ribeirão é uma igreja muito... que observa muito esse lado de ensino e tudo mais. E eu me lembro muito das reuniões de obreiro de domingo. Se eu não me engano, era segundo domingo pela manhã, a gente saía daqui, chegava em Ribeirão, um calor de 100 graus lá. Fui né? com o pastor Eudes Misericórdia, gente de terno, gravata, e rapaz do céu, eu falo, pastor do céu, o que é isso aqui? E a gente lá em cima, aprendendo 3, 4 mensagens por manhã. Eu lembro de alguns simpósios que eu fui para lá. Então eu ia na sexta-feira à tarde, o pastor Eudes ia, tinha às vezes Santa Ceia, alguma coisa, ele me deixava lá, essa época de feriado, às vezes Páscoa ou outro feriado prolongado, né? Final de semana prolongado, e eu ficava lá final de semana todo, porque tinha palavra manhã, tarde, noite, cursos, né? Cursos intensivos, né? E fiz diversos cursos lá, diversos. Desde preparação de mensagem até hermenêutica intensiva, tudo quanto é coisa que tinha lá, simpósio de missões, eu ia para lá, ficava lá, dormia lá no alojamento dentro da igreja, ficava lá final de semana inteira lá, Era final de semana, né? No ano era 4, 5 vezes que eu fazia isso em Ribeirão, né? Era 4, 5 vezes que eu fazia isso lá, e foi uma escola maravilhosa para mim, sou muito grato ao Campo de Ribeirão Preto, que depois veio a sair de Franca, né? Infelizmente veio a sair de Franca. Saiu de Franca em 2016, se eu não me engano. Acho que foi isso, né? De maneira bem abrupta, né? Saiu de Franca. E depois do Campo de Ribeirão Preto sair, graças a Deus nós conhecemos o pastor Damião, que veio e abraçou a nossa igreja ali na época no Jardim Tropical. Jardim Tropical. E o pastor Damião veio com aquele jeitinho dele ali, né? E a gente assustado, o que vai acontecer. Que apesar... Como que vai ficar, né? Porque foi uma coisa sem nexo, né? Foi muito solto, né? A gente... Isso aconteceu, se eu não me engano, há 8 anos atrás, 7 anos e alguma coisa atrás. Então, eu era muito mais ingênuo com ministério do que hoje, né? A gente continua sendo ingênuo, né? Mas muito mais. A gente aprende com a gente vai aprendendo com essas pancadas, com esses problemas, né? Com a realidade. Então, muito, muito ingênuo com isso, eu fiquei assustado. Como é que é isso? A igreja tem que sair daqui porque razões políticas, motivações financeiras e tudo mais, né? E a gente ficou ali. Quando o pastor Damião vem, eu particularmente fiquei com um pouco de dúvida de ficar ali, né? Mas fomos ficando, até que falaram, não, a gente vai ficar aqui sim, servindo a Deus. Eu não gosto de espiritualizar muitas coisas, mas eu vejo que, graças a Deus, era a vontade de Deus para a minha vida, para minha casa, para minha família ter me mantido ali. Maravilha. Né? Eu lembro que eu fui uma vez, pastor Rony. Pastor Rony Ribeiro. O pastor chegou a dirigir lá e era um grande amigo meu, sabia que eu ministrava. Pastor Mike, vem trazer uma mensagem aqui e tal. E eu fui, né? Eu cheguei lá, a igreja estava mais ou menos do jeito que estava quando eu saí, né? Tava o senhor, pastor Alexandre, pastor Celso, pastor Luan. E eu vi que depois dessa época ainda, o senhor ainda veio crescendo cada vez mais dentro desse ministério, né? E hoje, o senhor... nessa época, quando o Campo de Restinga assumiu, o pastor Damião assumiu, eu continuei como líder de jovens, né? Aí, com a vinda do campo, com a sede vindo para ali, né, do Campo de Restinga, eu me tornei líder geral do campo. Dos jovens, líder geral dos jovens. Recebi minhas primeiras consagrações a presbítero, diácono, presbítero ali. Coisa linda, né, pastor? Quem almeja o episcopado? Boa obra. Excelente obra almeja. Almeja. Né? Isso aí. Minhas primeiras consagrações, felicidade total. Fui à convenção, né, depois.
E Convencionado hoje. Convencionado hoje, para cima do amigo. Honra e glória do Senhor Jesus. Honra e glória do pastor? Senhor Jesus, é isso aí. Maravilha. E nós, nesse trabalho de liderança geral, fizemos um trabalho assim muito especial mesmo, né? Fizemos um congressão aqui no Champanhar na época, trazendo lá, alguns coisa pregadores, linda, cantores, foi muito bom. e um congressão aqui. E depois, nesse período, final desse congresso que a gente fez, o pastor Damião me convidou, me intimou, né? Falou, você vai ser meu copastor aqui, você vai assumir a sede aqui, trabalhar aqui. E eu falei, pastor do céu, mas eu sou muito novo para isso, né? E aquele pastorzão, né, do lado, né? Os caras de 20, 30 anos de ministério. Eu falei, rapaz, tá doido, pastor, isso não dá certo não, Mas é aquilo que a gente falou agora mesmo, pastor. O pastor Damião, ele viu no senhor algo que seria muito bom para o ministério, porque é alguém que se coloca na posição, né? Ele busca a chamada, né? É aquilo que a gente falou, tem muita gente que não tem essa... Não rompe, né, com essa não tem com essa média, essa né? afinidade, né, de impor, com de certeza. tomar a posição. E desde que o pastor Damião nos convidou para essa posição, já fazem 7 anos já que a gente está nesse mesmo lugar, ocupando. E são diversas experiências, né? O ministério é uma bênção e um desafio tremendo, porque o ministério envolve toda a nossa vida. Seria muito bom se o ministério desligasse, né? Você vai lá, prega ou aconselha ou qualquer coisa, você desliga ele e volta para casa. A chave. E desliga a chave, né? Mas não é assim. Desculpa. Não é assim. No ministério você vai... É por isso que a beleza da palavra vocação, né? Que é a voz que você ouve dentro de você e que possivelmente as outras pessoas que estão ao redor não ouçam com a mesma clareza. Mas você ouviu. O ministério é um desafio terrível. É um desafio. O ministério é assustador. Quem deseja o episcopado, excelente obra, deseja ou almeja. Mas é a obra que é excelente. Né? Você continua sendo pecador, problemático, desafios pessoais, desafios familiares, desafios relacionais, eles continuam. E a obra é excelente. Para você chegar na excelência da obra, rapaz do céu. Por quê, pastor? Não é que a gente foi consagrado, que a gente subiu para pastor. Senta lá no altar. Não é que nós vestimos uma capa, que nós somos os melhores, mas somos pessoas normais. Né? Pessoas que tomaram a posição, que se colocaram na frente. Por quê? É aquilo que o senhor falou. O senhor buscou tanto aquele conhecimento, né? De hoje o senhor poder falar, não, hoje eu posso ensinar. Porque quem não senta para ouvir e para aprender, ele não tem a capacidade de se levantar para ensinar. Inclusive, ele tem o medo, né? Ele tem medo de se levantar para ensinar e alguém que está embaixo questionar algo que ele não vai saber dizer. Mesmo, com pastor? certeza. Pastor, eu estou sabendo que o senhor ali tem uns projetos, né? Projetos futuros ali. E a gente quer saber também, pastor, a respeito desses projetos aí. O senhor tem liberdade para falar. Sim, graças a Deus, né? No final desse ano passado, nós concluímos, eu concluí a minha faculdade, né? Me credenciei na área teológica, graças a Deus, para um rapaz que estava totalmente perdido, né? Nas drogas, no tráfico. Encontrei Jesus, já foi bom demais, né? E Jesus promoveu para a minha vida coisas além do que eu imaginava. Uma academia, uma faculdade, para mim é uma coisa que eu jamais... Bacharelado hoje. eu jamais imaginaria. Não tinha previsão disso em coisa nenhuma. Quando a gente está no mundo, a gente não tem essa visão. Né? Perspectiva nenhuma. Eu não tinha perspectiva nenhuma. Admiro quem tem, mas eu não tinha perspectiva nenhuma. E graças a Deus, eu sou muito grato a Deus pela igreja, pastor Maicon, pastor Luan, porque a igreja me deu um rumo
para estudar também, né? E eu concluí essa faculdade e durante esse tempo de faculdade eu vinha fazendo uma pesquisa, né? Inclusive foi usada, foi o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa voltada para a história da igreja, e nesse ano agora eu estou tendo a alegria de transformar essa pesquisa num livro, uma obra literária, e vai ser lançada aí no mínimo 1 mês e meio, 2 meses, a gente está lançando ela. Que maravilha, pastor. Tem muito bom saber disso. O tema é Raízes da Ortodoxia, o combate de Irineu de Lyon ao gnosticismo. É uma pesquisa voltada ao 2º século da Igreja Cristã, uma matéria muito especial. Inclusive, o motivo dessa pesquisa minha é porque eu percebi que nós, como igreja, sabemos muito pouco, mas muito pouco sobre a história da igreja. E saber sobre a história da igreja muda, tira de nós esse achismo, porque a história da igreja anuncia pra gente que a igreja não é perfeita, mas perfeito é o fundador dela. Que a igreja errou, se equivocou em alguns lugares e que, apesar desses erros, existem muitos bons exemplos com a história. Irineu de Lyon é um desses exemplos maravilhosos que no 2º século, enquanto a igreja sofria na mão do gnosticismo, né, o gnosticismo é um problema muito sério doutrinário para a igreja, é uma doutrina mística, né, sincrética, que aliava doutrinas orientais, doutrinas filosóficas, platonistas e tudo mais, que no seio da igreja se tornou um problema doutrinário, porque essas pessoas gnósticas vinham para o seio cristão e, ao invés de se debruçar sobre a doutrina apostólica, né, ouvir os ensinamentos que os pais da igreja ensinavam a partir dos apóstolos. E se enraizar, né? Exatamente. E se enraizar nisso, eles, ao invés desse caminho fiel, eles preferiam adaptar a doutrina gnóstica, né, as suas doutrinas sincréticas, exatamente, dentro do seio cristão. Sabe por que isso, pastor? Porque eles não queriam fugir de algumas coisas ou qual eles aprenderam. Eles adaptavam tudo, exatamente. Né? Então eles... É igual muita gente vem para o evangelho hoje e ele não quer se adaptar à forma que a palavra ela é transmitida para nós. Isso aqui é a palavra de Deus, irmãos. É isso aí. Nós temos que tomar por base isso aqui para a nossa vida e para a nossa caminhada. E não tentar adaptar para nós, o nosso modo de agir e o nosso modo de pensar. Não, o modelo é Cristo. É isso aí. Então, nesse 2º século, principalmente no 2º século, o gnosticismo se tornou um problema muito sério. Irineu, que é bispo em Lyon, né, França, né, nas Gálias, Irineu, através das suas mensagens e principalmente através de um livro chamado Adversos a Hereses, Contra as Heresias, ou Refutando a Gnose, ele escreve de maneira muito fervorosa contra o gnosticismo, né, refutando base por base as ideias do gnosticismo, que, por sua vez, o gnosticismo tinha muitos mestres gnósticos no meio da igreja. Irineu de Lyon muito bravamente luta contra isso, através desse escrito e através da sua vida. Então, depois que eu conheci essa história, eu fiquei maravilhado e percebi o quanto, principalmente nós, protestantes, sabemos muito pouco sobre a história da igreja. Então, por causa disso, eu estou lançando esse livro, né, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muita gente, vai aumentar o conhecimento de muitas pessoas. É um livro de história da igreja, que pode ser usado para pesquisa. Com certeza vai aumentar teologicamente a base de muita gente, porque eu consigo também contextualizar o 2º século, né? O 2º século é conhecido como o século dos pais da igreja. E nesse período, diferente do que a gente pensava, porque nós protestantes, pastor Mike, pastor Luan, nós tínhamos um entendimento de que a igreja perfeita era a igreja de Atos dos Apóstolos.
pelo fato de a reforma protestante buscar a igreja primitiva como um exemplo, como um molde. Sim, a igreja primitiva é o molde para a gente porque é a igreja que ouviu o Cristo pessoalmente, né? Visivelmente viu a Cristo, os apóstolos. Mas isso não significa que os outros períodos da igreja devam ser negligenciados. Pelo contrário, nós temos exemplos maravilhosos nesse período. Então, entender isso foi maravilhoso para mim, me startou algumas coisas, né? Inclusive, depois de lançar esse, eu também já estou trabalhando em outras pesquisas, em outros períodos da igreja, porque eu vejo que é uma debilidade nossa como igreja cristã saber a nossa história, saber o que formulou a teologia do nosso período, o que nós pregamos hoje, basicamente é o que esse pessoal teve que pregar naquela época. Entendeu? Por demandas, são, exatamente. Né, as raízes. As dificuldades daquele período formulou a nossa teologia, né? Então, hoje nós pregamos algumas coisas porque eles pregaram, porque eles escreveram. Então, isso é maravilhoso. E a história da igreja, gente, é riquíssima. A história da igreja caminha com a história do mundo, caminha com a história do Ocidente, do Oriente, e saber disso, até a nossa ideologia, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai, por que a gente compra alguma coisa, por que não, está dentro da história da igreja. Isso é maravilhoso. É deslumbrante, né? É maravilhoso. Saber de onde veio, aprender com os pais da igreja, Martim Lutero, que foi uma potência, né? Ah, doido. Martim Lutero Pastor Luan, o senhor tem alguma questão que o senhor quer colocar? Diante de tanto conhecimento, é difícil ficar fazendo pergunta. Graças a Deus. Mas, só perguntar ao pastor Lincoln aqui, tem um tema que está marcado com a gente aqui sobre cultivar, né? O que a gente pode fazer para cultivar a fé? Para cultivar a fé, legal, linda pergunta. O que fazer para cultivar a fé? Não existe, para mim, coisa melhor para cultivar a fé do que termos uma vida devocional ativa com Deus. Nós vivemos o período da vitrine, né? As influencers, os influencers anunciando a compra, a venda, o corpo perfeito, o estilo de vida perfeito e tudo mais. E anestesiados por causa disso e através disso, nós estamos muito preocupados com a vida externa, preocupados com o que vão ver em nós, com o que sabem sobre nós. Mas viver com Cristo é maravilhoso porque Cristo não se ocupa somente daquilo que sabem ou veem em nós. A vida oculta é tão importante na vida cristã quanto a vida pública. Então, cultivar é a vida oculta, é o quarto, é a vida devocional. Cristo é uma pessoa maravilhosa, Cristo é maravilhoso e ele não se ocupa da nossa vida pública em detrimento da nossa vida oculta. Apaixonar-se por ele é a melhor forma de cultivar a vida cristã. Amar ele sobre todas as coisas. Eu vejo assim, a vida devocional é uma vida maravilhosa, aquela oração, a gente prega, né, pastoreia, e a gente sempre está lá levantando as mãos na frente do povo, estendendo as mãos, impondo as mãos, pregando e tal, e o povo vê uma coisa na gente, mas o quarto deve ser valorizado, a vida oculta, o dobrar dos joelhos lá sozinho, ninguém te vendo, e você falando, Jesus, eu te amo. Jesus, eu quero a sua presença. Intimidade, né? Fica comigo. Eu sou um pecador mesmo, Jesus, eu preciso do Senhor. Isso não tem nada superior a isso na vida cristã. Não existe nada. Nada. Eu gravei um vídeo ontem e já está no meu canal no YouTube, Luz da Palavra, @Maicon10 Cordeiro, a respeito de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, Glória a Deus. porque ele tem
cuidado de vós. É o que o senhor falou agora. Tem muitos que estão preocupados, né? Ansiosos pelo que há de vir, pelo dia de amanhã, pelo que eu vou viver, pelo como eu vou viver, se eu vou ganhar, se eu vou perder, não é? Se eu vou ter. Então, tá lá, assiste lá, que eu acredito que vai ser Eu não assisti esse, muito não, vou assistir. edificante, tá? Tá lá no Luz da Palavra, @Maicon10 Cordeiro. Amém, queridos? Pastor Lincoln, eu agradeço muito o senhor por ter aceitado o nosso convite, né, pastor Lô? É uma honra para nós. Eu acredito que o senhor vai vir mais vezes, vai falar desse... Convidando eu venho. Vai trazer esse livro aí. Meu negócio é falar. Pra gente inaugurar ele aí, né? Com certeza, vamos apresentar o livro aqui. Falar a respeito dele mais. Qual que é a mensagem que o senhor tem? Vamos encerrar já, meus irmãos. Eu agradeço a todos, tá? O pastor Lincoln vai encerrar com uma mensagem. Qual a mensagem que o senhor deixa hoje para os nossos espectadores? Legal. Pessoal, eu quero também, antes de deixar a mensagem, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês e dizer a vocês que essa iniciativa de vocês aqui no Conexão, com certeza Deus tem se aprazido disso, vai prosperar muito vocês aqui. Espero convites e retorno aqui. Agradecer também à Estação Gospel, na pessoa do seu administrador, né, o Dr. Telmaia, todos os envolvidos aqui, a Ana Clara, a Júlia, né? Deus abençoe vocês por todo esse trabalho, essa estrutura aqui. Amo isso aqui é maravilhoso, com certeza abençoa pessoas. E a mensagem que eu tenho para vocês, pessoal, Jesus Cristo um dia estava falando em um de seus principais sermões. E ele, ao contrário do que nós imaginávamos sobre a vida, sobre o poder da vida, sobre o que é a vida, Jesus deixou claro que nós gastamos muito tempo, gastamos muita energia naquilo que não é vida. E Jesus falou uma coisa que até hoje, inclusive na vida cristã, nós precisamos nos lembrar diariamente. Jesus disse: aquele que ama a sua vida deve negar ela mesma, por amor de mim. Aquele que quer viver deve morrer. E é assustador isso, mas a beleza da fé está exatamente aí. E eu quero deixar essa palavra no seu coração. Saiba que toda a força que você faz ideologicamente, sem perceber, toda a força que você faz para obter, para ser, para conquistar, ela pode até ter os seus resultados nessa terra. Mas eu quero deixar essa palavra no seu coração. Do que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Jesus veio à terra, ele se revelou, relacionou-se com os homens e não pecou e morreu por amor de nós. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou para dizer a nós que vale a pena morrer para o mundo e viver para Deus. E não pense você que morrer para o mundo e viver para Deus significa automaticamente abandonar alguns vícios ou pecados ou tudo que a religião possa anunciar. Morrer para o mundo e viver para Deus é anunciar a você mesmo que você reconhece a sua fragilidade, a sua pequenez e o quanto você precisa de Deus. Saiba que Deus está atento a ouvir a voz da sua fragilidade e dizer para você que Ele te ama porque você é filho dele, você é filha dele. Jesus nos ama independente do que somos ou quem somos. Verdade. E como nos comportamos. E reconhecer esse senhorio dele significa encontrar nos seus braços a paternidade que os nossos pais da terra falham. Mas Deus é Pai, e Ele é amor, e Ele deseja nos salvar dos perigos futuros e também dos perigos da terra. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Faz uma oração, pastor. Oremos. Bendito Deus e eterno Sim, Pai. Jesus. Te louvo por essa oportunidade maravilhosa. Sim, Pai. Porque eu sei que a Tua palavra, Senhor, ela é mais poderosa, Senhor, do que qualquer
bala, do que qualquer espada que possa haver na terra. Sim, Pai. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, aonde houver, Senhor, um coração aberto enquanto ouvem essa mensagem Sim, e essa Jesus. conversa desse dia, ó Pai, alcança com a tua graça e com a tua unção, salvando, libertando e dando orientação aos teus filhos, aonde eles estiverem, para a glória do teu nome. É verdade. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.